O repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Mototaxista apanha cliente e depois é encontrado morto a bala em Carpina. Jovem assassinado em Piedade com disparos de arma de fogo. Rapaz encontrado morto crivado de balas em São Lourenço. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 22 de novembro de 2019. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 8 homicídios, 8 assassinatos, 5 crimes foram no interior e 3 no Grande Recife. E do dia 1º de janeiro até agora no estado, este ano, já foram registrados 2.528 assassinatos, sendo 1.453 no interior e 1.075 no Grande Recife. Antônio da Silva, um jovem de 18 anos de idade, conhecido pelo apelido de Tonhê, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo no Alto da Boa Vista, em Nazaré da Mata, no crime de autoria e motivos não informados. O corpo de Tonhê, Antônio da Silva, jovem de 18 anos, foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal. Valdir Bezerra Nunes, um homem com 40 anos de idade, profissão não informada. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo nas dependências da agência do Banco do Brasil, no centro, em São Bento do Una. Ele estava saindo da agência, ainda dentro do estabelecimento, foi assassinado. O suspeito do crime, o comerciante William Daniel Almeida Valença, de 24 anos de idade, que fugiu e está sendo procurado pela polícia. E de acordo com informações, o crime aconteceu por conta de uma caixa de som que a vítima teria comprado ao suspeito, que está sendo procurado. O corpo de Valdir Bezerra Nunes foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Emerson Henrique Alves da Silva, um jovem de profissão não informada. Ele foi perseguido por elementos desconhecidos, invadiu uma casa tentando se proteger na rua Maria de Fátima de Jesus, em Santa Cruz do Capibaribe, mas os criminosos invadiram uma residência e mataram ele com vários disparos de arma de fogo e fugiram, tomando destino ignorado. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de Emerson Henrique Alves da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Silvio Faustino da Silva, um rapaz com 28 anos de idade. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Rio do Ouro, no bairro Vila Nova Vida, em Timbaúba. O que se sabe é que o crime foi praticado por 4 homens desconhecidos. O corpo de Silvio Faustino da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Com prisão do suspeito em Goiânia, a polícia confirma que venezuelano de 15 anos foi assassinado por engano na cidade de Igaraçu. A notícia com a repórter Marcela Maranhão. Antônio Targino da Silva Filho, de 31 anos, foi preso no município de Goiânia e já está no Cotel em Abreu e Lima. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva por um homicídio e 2 tentativas de homicídio. Segundo a polícia, o homem confessou a autoria dos disparos que mataram o adolescente venezuelano Juan David Magalhães, de 15 anos, e deixaram feridos outros 2 venezuelanos de 25 e 32 anos. Sobre a motivação do crime, o advogado de Antônio esclareceu que recentemente o pedreiro teria descoberto, por meio de um perfil numa rede social, que o filho criado por ele, de 6 anos de idade, foi fruto de um relacionamento extraconjugal da esposa com um homem identificado como José Domingos. O delegado de Igaraçu, Alalmo Lima, explica que José, mais conhecido como Mingo, era o verdadeiro alvo do criminoso. E ele havia ido a esse local ceifar, tirar a vida do Mingo, né? Do popular Mingo. Ocorre que os venezuelanos estavam no local errado e na hora errada.
tinham ido à casa de um popular por nome de Renato receber a título de doação os móveis. Ainda de acordo com o delegado que coordenou a prisão, Antônio já tinha passagem pela polícia. Ele não é primário, né? Ele tem outros envolvimentos em crimes violentos letais e intencionais, tanto nessa comarca quanto em comarcas adjacentes, né? Segundo o advogado Anselmo Barreto, Antônio se diz arrependido. Muito arrependido. Ele está assim, transtornado, tanto é que ele não quis falar com ninguém, nem com a imprensa. Ele está angustiado, até porque ele estragou não só a vida dele, a vida de um bocado de pessoa, né? O assassinato aconteceu no dia 10 deste mês. Juan foi baleado na cabeça e nas costas. O corpo do adolescente foi velado perto da casa onde ele morava com a mãe, a avó e os 2 irmãos no centro de Igaraçu. O amigo que doava os móveis e presenciou o crime preferiu não ser identificado, mas lembrou dos momentos de pânico. Ele chegou, invadiu um beco, as casas dos vizinhos, invadiu a minha atirando, perguntando onde é que morava um pescador Mingo. Tava de Mingo, pescador, queria ele. Aí não achou ele, saiu dando tiro nas casas, na porta, dando tiro nos meus amigos, que atingiu 2, matou o outro, meu amigo. E nisso eu saí correndo, procurando ajuda, e quando eu voltei ele já estava num beco, já estirado, morto, e os outros já tinham fugido, os outros, meu amigo fugiu. É uma família que chegou agora há pouco aqui no Brasil, veio para trabalhar, para mudar de vida, por conta que o país onde eles moram está em crise e acontece uma fatalidade dessa. O governo de Pernambuco informou que o venezuelano chegou ao estado em fevereiro deste ano, por meio do Programa de Apoio aos Refugiados, implantado pela ONU em parceria com o governo estadual. Marcela Maranhão, para o Bandeira 2. Manuel Batista Ramos, um homem com 56 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo em terras do sítio Vajão, em Caxias, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Os aniversariantes de hoje, Jó e Cristiano da Alto Claro, eles residem em Campo Grande. Poliana Lopes é professora de hidroginástica do Clube Náutico Capibaribe, e uma das alunas que vão participar da festa é Mônica Salles, a Mônica do Caruá. Aniversariante da MERP-PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Aniversariando hoje o sargento Josimar Paiva Cordeiro. Fala de aniversário, fala de festa. Depois de amanhã, domingo, haverá o reencontro dos amigos lá da Macaxeira. Os antigos amigos da Macaxeira, entre eles Robson do Caldinho, ali na entrada do Buriti, Capilé, Juca, Rinaldo Abraão, Jorginho de Pitão, Pato, Arimateia, Testinha, Carlinhos Paraíba, Rolinho e Romero da Sandália Cor-de-Rosa. A festa será na casa do Sargento Souza, o popular Neco, e Dona Cira, lá na comunidade do Rancho Fundo, na Macaxeira. E a festa terá o comando de Tita dos Teclados e a esposa Rosa. O Souza, que é do sindicato, o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Verdade de Pernambuco, estão convidando os sócios para hoje um sorteio que haverá na sede. E amanhã haverá a festa dos vigilantes no Clube Internacional a partir das 8 horas da noite, com a participação das bandas Labaredas Amigas, Conde Sobrega e outras atrações. Mototaxista apanha cliente e depois é encontrado morto na cidade de Carpina. Jovem assassinado a tiros no bairro de Piedade. Rapaz encontrado morto crivado de balas em São Lourenço. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do
do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente Lupercio Nunes. Ação e trabalho. Polícia deflagra em São Lourenço da Mata operação de combate à violência sexual em que suspeitos tinham proximidades com as vítimas. A notícia com o repórter Ivan Júnior. A Operação Anjo da Guarda investiga estupros praticados em São Lourenço da Mata. 4 homens são suspeitos de cometer o crime contra 2 adolescentes, um menino de 11 anos, uma menina de 13, além de uma pessoa portadora de deficiência com 60 anos de idade. 3 dos suspeitos foram presos pelos policiais de São Lourenço da Mata. De acordo com a delegada Euricélia Nogueira, os suspeitos tinham relação de proximidade com as vítimas, ou eram parentes ou vizinhos. Por isso, a delegada pede muita atenção para a alteração de comportamento das crianças, reações que podem indicar que algo de errado está acontecendo. Crianças que de repente mudam muito o comportamento, crianças que se mutilam, né? Então são crianças que precisam de uma atenção, de conversar, de saber se está acontecendo alguma coisa. O 4º suspeito continua foragido. Ele é funcionário de uma instituição que abrigava uma das vítimas. Uma pessoa que era porteiro de uma instituição onde a vítima já se encontrava abrigada, já era vítima, né? Ela estava num abrigo, ela já era vítima de uma situação de violência. Era uma menina de 12 anos, né, que se encontrava abrigada, e aí um dos funcionários do local abusou sexualmente dessa menina em troca de valores e de presentes. A delegada informou ainda que na casa de um dos suspeitos, a polícia encontrou vasto material pornográfico. Os 3 homens detidos foram encaminhados ao cotel e vão responder por estupro de vulnerável. Com informações de Juliana Oliveira, Ivan Júnior para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Olha, minha gente, nós divulgamos o assalto ocorrido com o taxista Ângelo, que havia pego um passageiro na rampa de pediatria aqui do HR e tinha sido assaltado. O cara apontou o revólver, levou os pertences dele, celular, dinheiro, renda do carro e também o carro, um Etios branco de placa PCE 2836. E o carro foi localizado. O sujeito levou os objetos, mas deixou o carro lá intacto. Portanto, o carro do Ângelo foi recuperado e ele agradece a audiência aqui da Rádio Jornal. Estão sintonizados aqui na Rádio Jornal a Índia Janeide da Trigo Fundo de Ouro de Águas Belas. Ela está ali na barraquinha de lanches dela, ao lado da Igreja Batista Brasil para Cristo, em frente ao Centro Comercial de Bibiribe. Ela e Frígio Lima, Eduardo do Areeiro em Prazeres. No Pina estão Rubens da Areinha, no Beco do S no Bonde, Zé do Peixe, a esposa Cristina, Marcelo do Mercadinho, Mãe Rosinha, Mônica Serrote, a turma do Sindicato de AI e Catarina, conhecida como Meio Metro de Língua, Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho. Dona Cosma mora na rua da Linha Jardim Primavera Camaragibe. Dona Cosma é mãe do delegado Alalmo Lima, o conhecido amarelinho do DHPP. Em Rio Doce estão sintonizados Jefferson, Renato e Cleiton Jogador. O vigilante Binha está lá no Hospital da Tamarineira ali, na Rosa e Silva. Bill Ventinha está no Alto do Eucalipto, no Vasco da Gama. Na Associação dos Estivadores Aposentados estão Evinho Babau, Cara de Tigre, Natur, Jorge de Amélia, Mama Peito e também Nadilson e Mizinho. O bracinho do frete fácil fica ali ao lado da Igreja São Sebastião no Vasco da Gama. Bracinho é amigo de Walter, que trabalha no necrotério aqui do Hospital da Restauração. Durante as últimas 24 horas foram registrados 5 assaltos a coletivos, sendo um do sistema BRT. Por volta de 5h10 do início da manhã de ontem, um ônibus da empresa Itamaracá foi assaltado na PE15, pertinho da UPA da cidade de Tabajara, em Olinda. O coletivo fazia o itinerário PE15 Cidade de Tabajara. Aliás, era PE15 Tabajara, isso mesmo.
por volta das 8h30 da noite, na BR-101, pertinho do viaduto do Jardim São Paulo. Ônibus da Metropolitana da linha Barro-Macaxeira foi alvo dos criminosos que roubaram apenas os pertences dos passageiros. Roubaram apenas os passageiros. Na PA15, no bairro dos Butrins, em Olinda, o BRT, que fazia a linha Pelópolis de Silveira, prefeitura da cidade do Recife, foi assaltado por volta das 3h20 da tarde. Ônibus da empresa Caxangá da linha Teixambá Príncipe foi assaltado por volta das 8h10 da noite de ontem nas imediações do Nascedouro em Peixinhos, em Olinda. Só os passageiros foram roubados. E nas proximidades do viaduto Capitão Temudo, comunidade da Cabanga, no bairro de São José, foi a vez de um ônibus da Borborema ser assaltado. Foi por volta das 10 horas da noite. O ônibus fazia a linha PA15 Boa Viagem e só os passageiros foram roubados. Portanto, nas últimas 24 horas foram registrados 5 assaltos a ônibus, um do sistema BRT. Neste mês de novembro já foram registrados 108 assaltos a coletivos, e no ano do dia 1º de janeiro até agora no estado já foram registrados 1927 assaltos a coletivos. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 8 homicídios. Foram 8 pessoas mortas de ontem para hoje em Pernambuco. 5 crimes ocorreram no interior do estado e 3 homicídios foram no Grande Recife. Do dia 1º de janeiro até este momento em Pernambuco, este ano no estado, já foram registrados 2.528 homicídios, 2.528, sendo 1.453 no interior e 1.075 no Grande Recife. Ariane Tainara da Silva, uma jovem residente na rua São José do Egito, no bairro dos Butrins, em Olinda. Ela foi brutalmente espancada, principalmente no rosto. Isso aconteceu no campo do Esporte Clube do Recife, e ela deu entrada aqui no Hospital da Restauração ontem por volta das 6h20 da noite. Luiz André Clemente dos Santos, residência ignorada. Ele foi encontrado agonizando em via pública na Praça do Derby, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Luiz André Clemente dos Santos encontra-se internado aqui no Hospital da Restauração. Vitor Gabriel da Anunciação Cunha, residente no bairro da Matriz, em Vitória de Santo Antão. Ele foi brutalmente espancado em via pública à margem da BR-232, lá em Vitória. A autoria e os motivos da agressão não foram informados e a vítima foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Stephanie Guedes da Silva, uma jovem residente na rua Vitória Régia, no bairro de Paratibe, em Paulista. Ela deu entrada aqui no Hospital da Restauração com vários hematomas pelo corpo. Teria sido espancada, ninguém informou quem a agrediu e nem a motivação. Ligadinhos na Rádio Jornal, Marçal Sobreira, ele é diretor dos aposentados do Simpol. Ele e a esposa Mônica, por sinal, ele informa que no dia 13 de dezembro haverá festa dos aposentados no Clube das Paz, no bairro de Campo Grande. Olha, minha gente, uma colisão entre 2 caminhões deixou um morto e outro ferido. Foi ontem à noite na BR-424 em Garanhuns, no agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu na curva da Laranjeira. Um dos caminhões seguia para a Palmeira dos Índios, no estádio de Alagoas, quando a carga tombou, fazendo ele perder o controle da direção e bater no outro caminhão. No acidente, morreu José Severino da Conceição Silva Filho, um jovem que tinha 22 anos de idade. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Mototaxista apanha cliente depois é encontrado morto na cidade de Carpina. Jefferson Cristiano Barbosa Pereira, um rapaz com 29 anos de idade, mototaxista, ele foi encontrado morto
com um disparo de arma de fogo na cabeça na Avenida Padre Rocha, na Vila do Ipicep, na cidade de Carpina. A informação é de que ele estava no ponto de mototáxis na comunidade Três Marias, lá em Carpina, quando foi solicitado para uma corrida, um cliente, e logo depois ele foi encontrado morto ao lado da motocicleta dele, uma Shinerai vermelha cinquentinha. Nada dele foi roubado. Encontraram tudo com ele, documentos, tudinho, inclusive a motocicleta. O corpo de Jefferson Cristiano Barbosa Pereira, que era conhecido por Cris, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, na BR-232 em Arco Verde, no sertão de Pernambuco, Necildo Simão dos Santos, 53 anos, ele conduzia um Fiat Uno quando o motorista de um caminhão possivelmente dormiu ao volante, invadiu a faixa contrária e bateu no Fiat Uno. Com o impacto da colisão, deixou o Fiat destruído e a vítima presa às ferragens. O motorista do veículo de carga foi levado para a delegacia, onde prestou esclarecimento. O motorista do Fiat, ele faleceu. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jovem assassinado a tiros no bairro de Piedade. Pedro Rodolfo da Silva, de 26 anos de idade, residente na Rua 2, Comunidade Nova Divinéia, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Avenida Canal, pertinho do Bar do Caolho, no bairro de Piedade, lá no Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Rapaz encontrado morto crivado de balas em São Lourenço. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade que não conduzia nenhum documento que identificasse. Rapaz que estava trajando camisa preta, estava de bermuda, foi encontrado morto ontem por volta de 10 horas da noite, crivado de balas. Mais de 20 disparos de arma de fogo, mais de 20 tiros de pistola .40 na estrada de acesso ao Vale do Amanhecer, em São Lourenço da Mata, à margem da BR-408. A polícia suspeita que o rapaz tenha sido vítima de facções criminosas, que existe lá na comunidade o Tribunal do Crime. O corpo do rapaz, ainda não identificado, foi encaminhado ao IML depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.